Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 23 de julho, cuja leitura do dia é em Mateus 27, segundo livro de Crônicas, capítulos 8 e 9. Pega a sua Bíblia se você puder. Se você não tiver uma Bíblia ou não puder ter acesso à sua agora, ouça com atenção o que assim diz a santa e poderosa palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versos 45 a 54. Diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitos ao meio-dia param para almoçar, pausar alguns minutos para recarregar as baterias para a segunda etapa da jornada da labuta diária. Em alguns lugares existe até a cesta com a soneca após o almoço, como uma regra cultural na região. Até no Brasil tem algumas localidades, lá no norte, por exemplo, do país, mas muito fora, né, alguns países latinos especialmente. Nesse horário, alguns alunos estão saindo da escola, outros estão preparando-se para chegar às suas aulas. Existem aqueles que ficam atentos aos noticiários por volta do meio-dia para acompanhar como está sendo o dia na sua localidade, no seu país ou ao redor do mundo. E não podemos nos esquecer dos trabalhadores que, mesmo com o sol a pino, a meio-dia, estão nas ruas, batalhando pelo pão de cada dia. Seja vendendo algo, seja fazendo manutenção, seja como for. E por que eu estou falando de meio-dia? Porque o versículo 45 diz que e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. É importante só para te situar sobre essa questão da contagem do tempo. A contagem do tempo, nos tempos bíblicos, ela não era tão exata quanto é hoje, porque você não tinha a precisão que nós temos hoje. Podemos medir. Mas o tempo do dia era indicado, digamos assim, em termos mais gerais, tá? Os judeus contavam o tempo durante o dia, claro, a partir do nascer do sol, o que acontecia provavelmente aproximadamente às 6, 7 horas da manhã, tá? Então eles começavam a contar o dia. E por volta das 6, 7 horas da tarde, com o pôr do sol, terminava essa contagem. E aí tem a questão das vigílias da noite. Se eu não estiver lembrando bem, os judeus faziam a contagem das vigílias em 3 vigílias, e os romanos faziam a contagem das vigílias como 4 vigílias na noite, tá? E olhando por esse sistema, tá?
de contagem das horas dos judeus, a hora terceira corresponde ao horário próximo às 9 horas da manhã. A hora sexta significava algo por volta de meio-dia, por isso o título da nossa reflexão, tá? E a hora nona significando ali em torno das 3 horas da tarde, 15 horas. As nossas 15 horas aqui no Brasil, por exemplo. Mas é interessante atentar uma coisa. João 19, 13 e 14. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litóstrotos, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Peraí, como é que João diz que a hora sexta, Jesus estava no julgamento, e Mateus está dizendo que na hora sexta começou a vir as trevas sobre toda a terra? Por que está diferente? Tem algum problema nisso? É porque provavelmente o Evangelho segundo João aponta algo diferente. Então aqui, João 19, 13, 14, provavelmente está registrado, João registrou pelo sistema de horário dos romanos. Lembrando que João, quando escreveu, tinha esse foco de escrever para a igreja de uma forma ampla, geral, especialmente os gentios. Então, ele possivelmente é o que fez isso. Ele registrou com base nesse horário, sistema de horário romano, que computavam o dia civil de uma forma diferenciada. Eles frequentemente usavam esse mesmo método de contagem de horas. Hora sexta, hora terceira, hora nona, tá? Mas eles começavam diferente. Por quê? Eles começavam a partir do nascer do sol, mas diferente dos judeus, as horas do seu dia civil a partir do meio-dia e da meia-noite. Então, os estudiosos entendem que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que trazem uma narrativa ali de histórias muito paralelas, muitas vezes, eles usavam a contagem judaica, enquanto o evangelho, segundo João, faz uso da contagem civil romana. Ou seja, a hora sexta de que Jesus estava ali no julgamento, que João registra, provavelmente equivalia às 6 horas da manhã, no início do dia. Tá? Então, 6 horas da manhã, hora sexta, na contagem civil romana, 6 da manhã. Só que aí, olha Marcos 15, 25, como é que a Bíblia, os evangelhos se complementam, tá? Olha o que Marcos 15, 25 diz. E era a hora terceira e o crucificaram. Já não era a hora sexta do julgamento? Então como é que na hora terceira ele foi crucificado? É porque aqui Marcos estava usando o sistema judaico que ele registrou. Então tá tudo cronologicamente certinho. Às 6 horas da manhã, a chamada hora sexta, na contagem no sistema civil romano, Jesus estava no julgamento. E lembra que Jesus tinha passado a noite? Foi preso à noite, lá traído por Judas, e durante a noite ele estava ali com o Sinédrio, reunido ali às pressas. E de manhã cedo eles remetem Jesus para Pilatos. Então, nesse horário o julgamento. E o que seria a hora terceira crucificaram? Às 9 da manhã ele foi enviado para execução, tá? E aí, então, João, ele diz que Jesus foi sentenciado por volta das 6 da manhã, e Marcos complementa dizendo que ele foi crucificado às 9, ok? Então, dá para entender isso aí tranquilo. E por volta do meio-dia, já crucificado, começam a surgir as densas trevas até as 3 da tarde. Por volta do meio-dia, no lugar da caveira, o Filho de Deus cumpria a sua missão como Filho do Homem, o Verbo encarnado, obediente ao Pai, morte de cruz, nos redimindo dos nossos pecados, para que por meio do seu sacrifício único, perfeito, eterno,
pela nossa fé nele, em Jesus, tenhamos acesso ao Pai, reconciliados com Deus, agora em paz, sem culpa, desviados da ira vindoura, em comunhão pessoal com Ele. Olhando para o texto, versículo 45 e 46, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? É uma referência ao Salmo 22, verso 1a. Ali, ao meio-dia, por volta de meio-dia, houve essas trevas, como diz assim, sobre toda a terra, aqueles que entendem que pode ter sido a extensão geográfica ali conhecida, outros entendem que foi literalmente sobre toda a terra, mas essa extensão geográfica não é muito definida. Não foi um eclipse, alguns pensam que foi eclipse, não foi. Por quê? Porque sempre lua cheia, era sempre lua cheia na Páscoa. Então, se era lua cheia, lembra que Jesus foi crucificado na época da Páscoa, na Páscoa? Então, se era Páscoa, era lua cheia. E sendo lua cheia, não tinha como ser eclipse solar. É incompatível, tá? Então não podia ser um eclipse. Não era Satanás que estava no seu poder agindo. Mas ali era um tempo de Deus. Era como se Deus estivesse trazendo uma lembrança aos judeus de quando ele apareceu a Abraão, da praga do Egito, por exemplo. Lembra? Uma das pragas. E também lembra diante do povo no Monte Sinai, onde fez-se densas trevas, o Senhor aparecendo. Ele estava trazendo a memória ao povo judeu, ao povo de Israel, que era Deus. Que aquilo era obra de Deus. Nos profetas também tem uma menção à escuridão como vindo associado ao julgamento divino. Ali, Deus despejava a sua ira devido a mim e a você. A mim e a você. Sobre o seu Filho unigênito. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ele levou no seu corpo os nossos pecados naquele madeiro. O justo, Jesus, que jamais pecou, naquela hora ele estava levando os meus e os seus pecados. Lembra das vezes que você sabe que você afrontou a Deus com as suas atitudes, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com a sua fala, com a sua preguiça, com a sua omissão, com as suas atitudes, que você sabe que entristecem ao Senhor. Ali, na cruz, os nossos pecados estavam sobre o Senhor Jesus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Não é apenas que Jesus levou sobre si os nossos pecados. O Filho de Deus foi feito pecado no meu e no seu lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3:13-14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito.
Jesus ali estava fazendo expiação dos nossos pecados. E ele exclama dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus perdeu a sua comunhão eterna com Deus, porque ele estava se entregando por causa dos nossos pecados, para que os nossos pecados não fizessem mais separação entre nós e Deus, mas para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Versículo 50. E aí, 47 em diante, eles ali cumprem, embebedam, né, o vinagre, tem um cumprimento profético. Verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Rendeu o Espírito. Ali era um grande clamor. Era o brado da consumação. João 19, 30, ele escreve, registra que Jesus bradou: está consumado. Não foi o clamor de um abatido, de alguém prostrado, golpeado, sendo derrotado. Não foi. Não foi. Ali não foi o fracasso de Deus. Não foi. Foi um brado de vitória de quem ganhou o último confronto com o inimigo. Foi de alguém concluindo uma grandiosa tarefa. Foi de alguém despojando o império das trevas e entregando-se para nos salvar. Está consumado era o brado de alguém vitorioso. É interessante que o consumado, no grego tetelestai, ele faz algumas referências, não sei se eu vou lembrar agora. Uma delas era da compra da escritura, dizendo que estávamos comprados. Eles faziam isso quando compravam, atestando a propriedade. Eles declaravam tetelestai também como um registro bancário para dizer que a dívida estava quitada. Aleluia! E esse termo também era usado por um filho quando cumpria uma tarefa entregue pelo seu pai. Ele falava para o pai: tetelestai. Pai, eu cumpri a tarefa. Pai, eu paguei a dívida. Pai, eu comprei eles pelo meu sangue para ti. Jesus estava bradando: está consumado. Estava ali consumada a obra da nossa redenção. Com isso, no versículo 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, mas de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu foi rasgado de alto a baixo, mostrando que o próprio Deus estava nos dando acesso a Ele por meio do sacrifício do seu Filho. Você tem acesso porque o véu foi rasgado pelo próprio Deus, para que pela fé nele, no seu Filho, todo aquele que se achegasse a ele pudesse ter acesso. Houve também um poderoso terremoto. O Senhor, ele abala as estruturas. Onde ele chega, nada permanece igual. Aquilo que caminhava de um jeito, ele transforma. Aquilo que para o homem, para o ser humano, é algo estável, é sólido, firme, ele tira a estrutura. Ele abala a estrutura. Versículos 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, com esses túmulos abertos. Jesus, a morte do Senhor estava demonstrando que ele venceu o império da morte. E pela fé nele, todo aquele que partir dessa vida fosse encontrar com a morte, na verdade, está recebendo uma promoção para os portais eternos, para sempre, com o Senhor está ali.
por volta do meio-dia, Jesus nos salvou na cruz. Ao meio-dia, por volta de meio-dia, é tempo de compreender a palavra de Deus. Neemias 8, 1 a 12. E, chegando ao 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento. No primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva, o nascer do sol, até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, e bebi as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Quando? Por volta do meio-dia. Com a obra redentora de Cristo na cruz, por volta do meio-dia, nós precisamos compreender a palavra de Deus, compreender que ela se trata do Evangelho de Cristo, da obra da nossa redenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não está condenado, mas quem nele não crê, já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus, ele veio para nos redimir por causa dos nossos pecados. Você precisa entender essa verdade. Jesus não veio para te abençoar, para restaurar o seu casamento, para restaurar a sua família, para te dar um bom emprego, para te ajudar a pagar as dívidas, para te dar casa própria, para te restaurar a saúde. Jesus veio para dar vida eterna por meio da fé nele, no seu sacrifício que trouxe perdão para os nossos pecados, nos dando então acesso à comunhão com Deus e à vida eterna. Por volta do meio-dia, nós precisamos compreender o Evangelho de Cristo, compreender a palavra. Por volta do meio-dia, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Atos 10, 9 a 20. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro
ao terraço para orar, quase a hora sexta, meio-dia, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra e aves do céu, e foi dirigido a uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão, e chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Por volta do meio-dia, Pedro ouviu uma voz que disse a ele: Vai com eles, e não faça imundo aqueles que eu santifiquei. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a redenção, ela está disponível a todo aquele que nele crê. Não importa se é considerado imundo, não importa se cometeu das maiores atrocidades, não importa se para a sociedade não tem mais jeito, não importa se para os religiosos não há salvação, mas o que importa é que por volta do meio-dia, Jesus estava ali expiando os nossos pecados, e todo aquele que a ele se achegar, não importa a condição social, não importa a condição financeira, não importa se homem, se mulher, se jovem, se criança, não importa a etnia, o que importa é ouvirmos a voz de Deus, dizendo que há salvação em Cristo Jesus. Pedro ali, a partir dali, Pedro foi pregar o Evangelho a Cornélio e aos da sua casa. E o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre eles, testificando que no seu coração eles haviam crido que Jesus morreu para os salvar. Por volta do meio-dia, é importante, sabendo que, compreendendo o Evangelho, ouvindo a voz de Deus, que a salvação está disponível a todos, é não ignorar o justo juízo de Deus. Amós 8, 7 a 10. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto não estremecerá a terra, e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente levantar-se-á toda ela como o grande rio, e será agitada e baixará como o rio do Egito. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça no dia claro, e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva, a espada, né? Sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim, como um dia de amarguras. Deus é justo, e por volta do meio-dia, por meio do que aconteceu, por volta do meio-dia, nós precisamos crer, saber e entender, não ignorarmos que o justo juízo de Deus, ele vem. Por volta do meio-dia, nós precisamos voltar o coração somente a Deus. 1 Reis 18, 17 a 39. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo.
Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Um equívoco aqui de Elias. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. E disse-lhe aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez o rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por volta do meio-dia, nós precisamos enxergar que só Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que só Deus é o Senhor, e nos voltarmos a Ele por volta do meio-dia. É tempo de ter um encontro pessoal com Jesus. Atos 22, 6 a 8. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Por volta do meio-dia, por aquilo que aconteceu ao meio-dia, você e eu precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Aquele que, por volta de meio-dia, rendia sua vida por amor a nós.
Por volta do meio-dia, é tempo de clamar por salvação. Salmo 55, 16 a 18. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Por volta de meio-dia, clamando por salvação, se chegando a ele, tendo encontro pessoal com Jesus, porque ouviu a voz de Deus, compreendeu que o juízo vinha, compreendendo o Evangelho. É tempo de beber da fonte de água viva. João 4, 1 a 14. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É tempo de beber da fonte de água viva. Por volta do meio-dia é tempo de refugiar-se em Deus. Salmo 91, 1 a 6. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Porque por volta do meio-dia é tempo de estar refugiado no Senhor Jesus e não de temer o que possa acontecer. Porque Jesus, pela fé nele, você tem vida eterna. Por volta do meio-dia, não importa o que acontecer. Por volta do meio-dia, é tempo de descansar no Senhor. Salmo 37, versos 3 a 9. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, alcançados pela graça de Deus, nós passamos a andar em boas obras. Cuidando da família, por exemplo, 2 Reis, capítulo 4, dos versos 8 a 37, vemos a história da mulher, que ali em Sunem, ela beneficia o profeta Eliseu,
o profeta Eliseu construído ali um local cômodo para que ele repousasse, porque ela reconhecia nele um santo homem de Deus. Ele, querendo retribuir, ela grato por aquilo que ela fazia, tentou ver do que ela precisava. Então, e sucedeu. O texto diz assim, que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, chama esta sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado todo desvelo, que se há de fazer por ti? E aí, ele então profetiza a respeito do filho. No tempo determinado, no ano seguinte, nasce o filho. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai, ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu, e chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que ocorra ao homem de Deus e volte. E ali tem um desenrolar. A criança então é ressuscitada. Quando aquela mulher foi buscar socorro para sua família, por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia, em Cristo Jesus, nós precisamos cuidar da nossa família. E recorrer ao Senhor, à palavra de Deus, para que haja vida dentro do nosso lar. Por volta do meio-dia, é tempo de praticar a justiça. Isaías 58, do 6 a 11, nós vemos o texto dizendo de dar o pão ao faminto, de recolher na casa dos pobres abandonados, de cobrir o nu, de cuidar daquele que precisa, que a nossa justiça vá diante de nós. E aí o texto diz o seguinte, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, e faltares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Por volta do meio-dia também é tempo de nós andarmos em boas obras, por consequência da salvação que nos alcançou, trabalhando na vinha do Senhor. Mateus 20, de 1 a 5. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei que for justo. E eles foram, saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Por volta do meio-dia também é tempo de trabalharmos na vinha do Senhor. Então, como nós correspondermos a grandioso sacrifício de Jesus por nós, a partir ali do meio-dia, fazendo a expiação até as 3 da tarde? Como? Versículo 54. E os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. É em temor, você e eu, termos fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre. É pela fé em Jesus, que morreu para nos salvar, ali, rendendo-se por nós, fazendo a nossa expiação por volta do meio-dia até as 3 da tarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.